Islândia, simplesmente conhecida como a Terra de Fogo e Gelo. Eleita recentemente como o lugar mais seguro para se viajar agora em 2025. Mas por que será que lá é o lugar mais seguro? O que será que tem lá? O que acontece lá? Como que é esse lugar? Por que ela é conhecida como a Terra de Fogo e Gelo? Esse é mais um lugar diferente que existe no mundo e que você vai conhecer aqui neste vídeo de hoje, através da história completa de tudo que já aconteceu nesse lugar, como que é esse lugar, quais são as curiosidades, o que tem lá, o que acontece lá e por que ela é o lugar mais seguro que existe no mundo. O que é feito lá, como que as coisas acontecem lá. Então, bem-vindos a mais uma aula de história aqui no Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final e já ir deixando o seu comentário com alguma sugestão de algum lugar que você gostaria de encontrar um vídeo parecido com esse por aqui. E hoje você vai conhecer esse lugar diferente, que atrai muitos turistas pelo que existe lá de diferente, e ao mesmo tempo tem pessoas que não vão gostar muito de querer ir até esse lugar, porque é terremoto que acontece a toda hora, é vulcão que entra em erupção a qualquer momento e faz estragos terríveis, é muito gelo, é muita neve, é um dos lugares mais frios que existem no mundo. Então, quem não gosta de passar frio vai tentar evitar esse lugar. Mas é também um dos destinos turísticos mais procurados no mundo. Exatamente por ter esse contraste de fogo e gelo. E aqui no Diário da Vida nós temos outros vídeos sobre outros lugares do mundo com suas curiosidades, histórias e culturas diferentes que você pode conferir na playlist. Já tem vídeo sobre Verona, Pistoia, Paris, Viena, Pensilvânia, entre outros. Então, entre aqui no Diário da Vida, depois que você assistir esse vídeo aqui, e confira esses outros vídeos que nós já temos disponível para você conhecer. Cada um traz uma aula de história onde você pode aprender muitas coisas interessantes que existem por aí e que talvez você nem imagine. Aumente o seu conhecimento com os conteúdos que você pode encontrar aqui, além das outras playlists que temos por aqui com vários temas diferentes que podem te agradar muito. Tem tema que todo mundo gosta de saber mais e tema para todos os gostos também. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Então vamos conhecer a Islândia. Simplesmente o lugar mais seguro que existe no mundo para você viajar em 2025. É um país nórdico, insular europeu, situado no Oceano Atlântico Norte. É uma grande ilha vulcânica localizada no norte do Oceano Atlântico, um pouco ao sul do Círculo Polar Ártico. O seu território abrange a ilha homônima e algumas pequenas ilhas no Oceano Atlântico, localizadas entre a Europa continental e a Groenlândia. O país tem uma população de 360 mil habitantes em uma área de cerca de 103 quilômetros quadrados. É a 18ª maior ilha do mundo e a segunda maior da Europa. A sua capital e maior cidade é Reykjavik, cuja área metropolitana abriga cerca de 2/3 da população nacional. Devido à sua localização na dorsal mesoatlântica, a Islândia tem uma grande atividade vulcânica e um importante gradiente geotérmico, o que afeta muito a sua paisagem. O interior é construído principalmente por um planalto caracterizado por campos de areia, montanhas e glaciares.
Aquecida pela corrente do Golfo, a Islândia tem um clima temperado em relação à sua latitude e oferece um ambiente habitável. A Islândia possui uma sociedade desenvolvida e tecnologicamente avançada, cuja cultura é baseada no patrimônio cultural das nações nórdicas. A herança cultural do país inclui a cozinha tradicional islandesa, a poesia e as sagas islandesas medievais. Nos últimos anos, a Islândia tornou-se uma das nações mais ricas e desenvolvidas do mundo, tendo sido classificada pela Organização das Nações Unidas como o terceiro país mais desenvolvido do mundo. Em 2008, entretanto, o sistema bancário do país falhou, causando contração econômica significativa, o que fez com que o país perdesse várias posições na lista dos países com maior PIB per capita, além de dar início a uma agitação política que levou à antecipação das eleições parlamentares, fazendo de Johanna Sigurðardóttir a primeira-ministra. Desde então, a economia teve uma recuperação significativa, em grande parte devido a um aumento do turismo. Em 9 de abril de 2024, Bjarni Benediktsson foi eleito o atual primeiro-ministro do país. A temperatura média anual na Islândia é de apenas 11 graus centígrados, com atrações como vulcões, geleiras, geysers, piscinas termais e o espetáculo da aurora boreal. E recentemente ela foi eleita como o lugar mais seguro do mundo para se viajar em 2025. Uma das teorias sobre o atual povoamento do território islandês afirma que os primeiros habitantes desta ilha chegaram por volta do século IX e que eram membros de uma missão de monges eremitas, também conhecidos como papar, provenientes da Escócia e da Irlanda. Embora não existam sítios arqueológicos que comprovem essas hipóteses, presume-se que os monges abandonaram a ilha com a chegada dos escandinavos, que se assentaram no período compreendido entre os anos 870 e 930. Um artigo da publicação Skinner, onde são mostrados os resultados de investigações realizadas com radiocarbono, afirma que o país foi habitado desde a metade do século VII. O primeiro colono nórdico permanente foi Ingólfur Arnarson, que construiu uma granja na zona da atual capital no ano 874. Ingólfur foi seguido por muitos outros colonos imigrantes, a maior parte deles nórdicos, com escravos vindos da Irlanda. Em 930, a maior parte do terreno islandês cultivável já havia sido ocupada. Com isso, foi fundado o Althing, um parlamento legislativo e judicial, como centro político da comunidade islandesa. Por volta do ano 1000, o cristianismo foi oficialmente adotado na Islândia. A comunidade islandesa durou até 1262, quando o sistema político idealizado pelos colonos originais se tornou incapaz de enfrentar o poder crescente dos caciques islandeses. As lutas internas e civis da era de Sturlungaöld levaram o país a assinar o Pacto Antigo em 1262, tratado que colocou a Islândia sob o domínio da coroa norueguesa. A posse da Islândia passou para o Reino da Dinamarca e Noruega até finais do século XIV, quando os reinos da Noruega, Dinamarca e Suécia se uniram, formando a União de Kalmar. Nos séculos posteriores, a Islândia passou a ser um dos países mais pobres da Europa.
Os solos estéreis, as erupções vulcânicas e o tipo de clima tornaram a vida da sociedade mais difícil, cuja subsistência era quase totalmente dependente da agricultura. A peste negra afetou quase toda a população entre 1402 e 1404 e, novamente, entre 1494 e 1495, matando cerca de metade dos habitantes. Em meados do século XVI, Cristiano III da Dinamarca e Noruega começou a impor o luteranismo a todos os seus súditos. O último bispo católico do país, antes de 1968, foi John Arason, decapitado em 1550, juntamente com seus filhos. Posteriormente, quase toda a população islandesa aderiu ao luteranismo, que desde então é a religião predominante. Nos séculos 17 e 18, a Dinamarca impôs à Islândia uma série de restrições ao comércio, enquanto piratas ingleses, espanhóis e argelinos invadiam sua costa. Uma epidemia de varíola registrada no século XVIII causou a morte de aproximadamente um terço da população. Em 1783, a erupção do vulcão Laki teve efeitos devastadores. Nos anos seguintes à erupção, época conhecida como Aflição da Névoa, mais de metade das espécies de animais no país morreram e mais de um quarto da população morreu de fome. Em 1814, após as guerras napoleônicas, o reino da Dinamarca-Noruega foi dividido em dois novos reinos separados pelo Tratado de Kiel. Entretanto, a Islândia permaneceu dependente da Dinamarca durante o século XIX. O clima islandês continuou piorando, provocando uma imigração em massa para o Novo Mundo, especialmente para a província de Manitoba, no Canadá. Cerca de 15 mil pessoas, dentre uma população total de 70 mil, abandonaram a Islândia. Porém, no auge das dificuldades surgiu, por volta dos anos 1850, um movimento nacionalista que conseguiu adquirir uma força considerável, conquistando a reabertura do parlamento islandês e a liberação do comércio com outros países. Desta maneira, nasceu o movimento de luta pela independência da Islândia, liderado por John Sigurðsson, em 1874. A Dinamarca concedeu à Islândia uma constituição e um governo limitado que foi expandido em 1904. O ato de união, acordo firmado com a Dinamarca em 1º de dezembro de 1918 e válido durante 25 anos, concedeu à Islândia o total reconhecimento como um Estado soberano e uma união pessoal com o rei da Dinamarca. Isto significa que o rei exercia a mesma função tratando-se de assuntos internacionais. Mas essa união termina após 25 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Islândia uniu-se à Dinamarca, mantendo a sua postura neutra. Entretanto, após a ocupação alemã da Dinamarca, em 9 de abril de 1940, o parlamento decidiu que a Islândia deveria assumir os poderes do rei dinamarquês, substituí-lo por um regente e declarou que seria feita a implantação da política externa independente, além de outras questões previamente gerenciadas pela Dinamarca à petição islandesa. Um mês mais tarde, as Forças Armadas do Reino Unido invadiram a Islândia, violando sua neutralidade. Em 1941, o país passou a ser dominado pelos Estados Unidos, para que o Reino Unido pudesse implantar as suas tropas em outros locais.
Em 31 de dezembro de 1943, o ato de união expirou depois de 25 anos. A partir de 20 de maio de 1944, os islandeses votaram em um referendo de 4 dias para determinar o futuro da união pessoal com o rei da Dinamarca e a possível implantação de uma república. No resultado, 97% dos votos puseram fim a essa união e 95% votaram a favor de uma nova Constituição republicana. Finalmente, a nação converteu-se em república a 20 de junho do mesmo ano, tendo Sven Björnsson como primeiro presidente. Em 1946, as forças de ocupação dos aliados retiraram-se da Islândia, que se tornou um membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 30 de março de 1949, provocando controvérsias e protestos em algumas áreas do país. Em 5 de maio de 1951, a nação firmou um acordo de defesa com os Estados Unidos. Houve o retorno de tropas norte-americanas que permaneceram lá ao longo da Guerra Fria, até a completa retirada em 30 de setembro de 2006. O período pós-guerra caracterizou-se por um importante crescimento econômico sem precedentes, provocado pela expansão da indústria de pesca e pela ajuda oferecida pelo Plano Marshall. O desenvolvimento econômico foi acompanhado pela criação de um Estado-providência, inspirado no modelo escandinavo, que promoveu o aumento do nível de vida e a recuperação das desigualdades. No entanto, uma oligarquia permaneceu predominante. 14 famílias, um grupo conhecido como octopus, constituíram a elite econômica e política do país. Dominaram todos os setores da economia: importação, transporte, banca, seguros, pesca e abastecimento da base da OTAN. A década de 1970 foi marcada pela Guerra do Bacalhau, uma série de disputas com o Reino Unido sobre a extensão e direitos da Zona Econômica Exclusiva. Em 1994, a economia diversificou-se e foi liberalizada quando a nação se uniu ao Espaço Econômico Europeu. O primeiro-ministro Davíð Oddsson embarcou num programa de venda de bens estatais e de desregulamentação do mercado de trabalho. As desigualdades de rendimento, a riqueza, alargaram-se, agravadas por políticas fiscais desfavoráveis para a metade mais pobre da população. Entre 2003 e 2007, a economia da Islândia transformou-se, baseada até então na indústria pesqueira, passando a ser uma nação que oferecia serviços financeiros sofisticados. Os sinais alarmantes multiplicaram-se rapidamente. O déficit da balança corrente do país aumentou de 5% do PIB em 2003 para 20% em 2006, um dos níveis mais elevados do mundo. No início de 2006, a agência Fitch baixou e classificou a Islândia de estável para negativo. A coroa islandesa perdeu parte do seu valor em contraste com o valor das dívidas dos bancos, que aumentou. O mercado de ações entrou em colapso e as falências aumentaram, forçando o Estado a mobilizar as forças públicas em benefício do setor privado. O banco Danske, em Copenhague, descreveu então a Islândia como uma economia à beira de explodir. Consequentemente, o país foi um dos mais afetados pela crise econômica de 2008, que se estendeu até 2009. Esta crise tem resultado na maior onda imigratória islandesa desde 1887. Em meados de 2009, numerosos protestos perante a crise provocaram a demissão governamental, seguida da
convocação de eleições gerais para o mês de abril. Em 2009, a Aliança Social Democrática e o Movimento de Esquerda Verde venceram os comícios liderados por Johanna Sigurðardóttir, que assumiu o poder como primeira-ministra. Em novembro de 2010, foi estabelecida uma Assembleia Popular de 25 pessoas, sem afiliação política, que delegou a responsabilidade de preparar uma proposta para substituir a Constituição do país. As características naturais, principalmente as mais peculiares, como os géiseres, as piscinas quentes de lama e os glaciares, atraem muitos visitantes para o país. Na Islândia estão 2 patrimônios mundiais declarados pela Unesco. O primeiro deles é o Parque Nacional de Thingvellir, notório porque no local funcionou o parlamento do país a céu aberto até 1768. O segundo é a Ilha de Surtsey, que surgiu na década de 1960 a partir de uma erupção vulcânica e permaneceu intocada desde então. Localizada numa área de encontro entre placas tectônicas, os terremotos na ilha são relativamente comuns. Ao longo da história do país, numerosos tremores de terra foram registrados. E atualmente existe cerca de 30 sistemas vulcânicos no país. Entre os países, a Islândia atrai viajantes com suas famosas fontes termais, como a Lagoa Azul, e é um destino notável para observar a aurora boreal. Mas, além dos espetáculos naturais, o país nórdico também pode atrair quem prioriza a segurança. Isso porque a Islândia foi eleita o país mais seguro para viajar em 2025, segundo um relatório recém-divulgado pela Berkshire Hathaway. Além disso, sua capital e maior cidade, Reykjavik, foi nomeada a cidade mais segura para o turismo neste ano de 2025. O ranking foi elaborado pela empresa de seguros de viagem Berkshire Hathaway Travel Protection, a partir de entrevistas com 1.838 pessoas que viajaram para países diferentes nos últimos 5 anos. O relatório leva em conta preocupações de segurança como terrorismo, emergências climáticas, medidas de saúde e proteção de grupos subrepresentados. Além da participação de viajantes, a pesquisa também considera as notas dadas em índices oficiais de órgãos como o Global Peace Index, Numbeo, e o Geo-Share Global. De acordo com o Índice Global da Paz, da organização Institute for Economics and Peace, a Islândia é o país mais pacífico do mundo desde a criação do índice. Tem baixos níveis de criminalidade, homicídio, terrorismo e conflitos armados. O país é considerado seguro para mulheres e minorias. É um refúgio de tranquilidade e estabilidade devido à sua localização no Atlântico Norte, longe dos conflitos geopolíticos de outras regiões. Tem uma natureza preservada, com paisagens que variam de campos de lavas até glaciares. A Ring Road, que possui tráfego moderado, contribui para a segurança viária. A Islândia é um paraíso natural que encanta visitantes com suas paisagens deslumbrantes e tranquilidade única. Como já falamos, a principal religião da Islândia hoje é o luteranismo, que pertence à doutrina protestante, cuja principal instituição no país é a Igreja Nacional da Islândia. Apesar de essa igreja ter ligações com o Estado, existe na legislação do país uma completa liberdade para todos os credos, sem discriminação.
Toda a Islândia constitui uma única diocese, que por sua vez é dividida em 281 paróquias, lideradas pelo bispo que reside na capital do país. Cerca de 63% da população pertence a esta igreja, enquanto outros 5% frequentam outras 3 igrejas luteranas. A Igreja Livre de Reykjavik, a Igreja Livre de Hafnarfjordur e a Igreja Independente de Reykjavik. Outros 6% pertencem a outras igrejas cristãs. Dentre elas, as principais são a Igreja Católica, a Igreja Pentecostal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. Outros grupos religiosos possuem menor representação, tal como os budistas, muçulmanos e membros da fé Bahá'í. Porém, em conjunto, esses grupos possuem menos de 500 seguidores em todo o país. De acordo com um estudo publicado em 2001, 23% dos habitantes da Islândia são ateus ou agnósticos. Em uma pesquisa do Gallup realizada em 2012, 57% dos islandeses se consideram uma pessoa religiosa. 31% se consideram uma pessoa não religiosa, enquanto 10% se definem como um ateu convicto, colocando a Islândia entre os 10 países com maior porcentagem de ateus do mundo. A cultura islandesa possui suas raízes nas tradições nórdicas e sua literatura é reconhecida principalmente por suas sagas e edas, que foram escritas durante a Idade Média. Os islandeses consideram de importância a independência e a autossuficiência. Também existem algumas crenças tradicionais que continuam em vigor até hoje. Um exemplo é o fato de alguns islandeses acreditarem em elfos, ou pelo menos não estão dispostos a descartar a sua existência. A capital da Islândia, Reykjavik, é a cidade mais setentrional, mais ao norte, de qualquer outra capital do mundo. Apesar da sua localização, a cidade não fica tão fria. A temperatura média lá em janeiro é praticamente a mesma de Nova York. Reykjavik abriga aproximadamente 60% da população islandesa, mais da metade de todo o país. Esta cidade colorida e peculiar está repleta de vários restaurantes, cafés, bares, museus e é extremamente fácil de caminhar, tornando-a um destino perfeito para explorar a pé. Muitos viajantes são atraídos pela Islândia, pois é um destino espetacular para conhecer a aurora boreal. Por estar localizada muito próximo do Círculo Polar Ártico, a Islândia possui longas noites de inverno. São quase 24 horas de crepúsculo no mês de dezembro. Por esse motivo, a Islândia é um ótimo lugar para se ver a aurora boreal. De setembro a março é o melhor período para contemplar este show de luzes naturais. No entanto, ver a aurora boreal nunca é uma garantia, graças às constantes mudanças do clima da Islândia. Esta incrível ocorrência natural é criada quando as partículas solares interagem com a atmosfera no campo magnético da Terra. Estudos mostram que, atualmente, 11% da Islândia é coberta por geleiras. As geleiras são uma das principais atrações da Islândia e, até o momento, existem quase 269 nomes. A Islândia também abriga a maior geleira da Europa, a Vatnajökull, que é equivalente a 3 vezes o tamanho de Luxemburgo. Vulcões ativos muitas vezes ficam logo abaixo dessas geleiras. Para um país tão pequeno, a atividade vulcânica contínua da Islândia é uma admirável força da natureza.
Os vulcões são tão comuns em todo o país que aproximadamente um vulcão entra em erupção a cada 3 ou 4 anos. Por isso que a Islândia é considerada a terra do fogo e do gelo. Quando esses vulcões entram em erupção, alguns rios se formam graças à lava quente que derrete instantaneamente a parte superior da geleira sobre a qual se esconde. Por causa de toda a atividade vulcânica que ocorre lá, o país é repleto de atividades geotérmicas e fontes termais. Existem algumas piscinas e banhos termais famosos na Islândia, como a famosa Lagoa Azul, perto do aeroporto, e os banhos naturais de Mývatn, mais ao norte. Elas são artificiais, mas cheios de água geotérmica natural. E há também as fontes termais naturais, onde as pessoas nadam. Elas podem ser formadas em diversas formas, desde pequenas piscinas até rios aquecidos. Algumas dessas fontes piscinas são pequenas e quase privativas. Outras são grandes complexos com escorregadores, banheiras de hidromassagem e salas de vapor. E na Islândia, como essas fontes termais e piscinas são aquecidas naturalmente, isso significa que elas podem ser frequentadas durante todo o ano. Não há mosquitos. Na verdade, existem poucos insetos no país. Tudo graças ao clima do país, que passa por 3 principais congelamentos e degelos a cada ano. Isso significa que um mosquito simplesmente não tem tempo para se transformar em larva em inseto adulto. Junto com isso, não há lagoas rasas onde os mosquitos possam se reproduzir. Então, mesmo se eles tivessem tempo, eles não teriam lugar para eclodir com segurança. E assim como os mosquitos, na Islândia também não tem McDonald's. Havia algumas filiais do McDonald's em Reykjavik. E, de fato, a famosa franquia de hambúrguer foi um sucesso no início. No entanto, após o período inicial, os negócios diminuíram. Após a crise financeira de 2008, os preços dos ingredientes importados para a Islândia dispararam. Isso levou a um efeito dominó e, por fim, ao fechamento de restaurantes McDonald's na Islândia. O último Cheeseburger vendido na Islândia ainda está em exibição como uma exposição de museu. Os visitantes do Museu Nacional da Islândia podem ver a refeição, que data de 2009, envolta em vidro. O pilsa é, de fato, a principal culinária local que um visitante não pode deixar de conhecer. É um cachorro-quente islandês, eleito pelo jornal inglês The Guardian como o melhor cachorro-quente da Europa. Os ingredientes são cebola crua, cebola frita, ketchup e mostarda. A salsicha é feita com carne de cordeiro, porco ou boi. O que diferencia os cachorros-quentes islandeses é que eles são preparados principalmente com carnes de animais sem hormônios, alimentados apenas com pasto. As ovelhas na Islândia literalmente vagam pelo campo até o outono, comendo frutas e folhas. Porcos e vacas na Islândia vivem em pequenas fazendas amorosas em um dos ambientes mais limpos e intocados da Terra. No centro de Reykjavik fica a modesta barraca de cachorro-quente Bæjarins os melhores cachorro-quentes da cidade. Essa é a barraca de pilsner mais famosa da Islândia. Porém, você poderá encontrar barracas de cachorro-quente em quase todas as cidades ou vilarejos. Se não houver vilas, você pode comprá-los em quase todos os postos de gasolina ou lojas de conveniência. É possível comprá-los até no aeroporto. Tudo isso é mais uma prova de que o cachorro-quente islandês
poderia ser o prato nacional da Islândia. As cervejas eram proibidas. Para um país onde os habitantes parecem realmente amar álcool, é uma surpresa até para os residentes mais jovens que a cerveja tenha sido proibida em todo o país. Durante mais de 70 anos, vender cerveja foi atividade ilegal na Islândia. A proibição acabou há aproximadamente 30 anos, no dia 1º de março de 1989, data que o país passou a ser o Dia da Cerveja, ou Bjarnardagurin, um feriado nacional não oficial que marca a ocasião. A Islândia pode parecer intimamente graças à sua geografia explosiva, mas na verdade é um lugar excepcionalmente pacífico e descontraído. Ela possui a menor taxa de criminalidade de todos os outros países do mundo por mais de uma década. Sempre liderou a lista de países mais seguros. Isso se deve a muitos fatores, incluindo um maior senso de igualdade dentro da população, que por sua vez é ajudado pela pequena população de pouco mais de 360 mil. Devido a esse baixo número populacional, a maioria das pessoas se conhece. Então, ser uma pessoa famosa dentro da Islândia não é grande coisa. Talvez você encontre Björk, uma influente cantora e compositora islandesa, em um restaurante de Reykjavik. Ou talvez seja o presidente da Islândia correndo em um parque da cidade nas proximidades. Por ser um país tão seguro, é improvável que os seguranças tenham que acompanhá-los. Há uma sensação de que todos se conhecem, o que certamente deve elevar o nível de confiança mútua. Nos países escandinavos, como Dinamarca, Noruega e Suécia, as moedas oficiais locais são chamadas de coroa. Na Islândia, outro país escandinavo, não é diferente. A moeda no país é chamada de coroa islandesa, o KR. No caso da Islândia, apesar de também ser um país escandinavo, ela não possui a coroa como moeda oficial. A Finlândia é o único país escandinavo que possui o euro como moeda oficial. A coroa islandesa possui moedas nos seguintes valores: 1 KR, 5 KR, 10 KR, 50 KR e 100 KR. Cada valor é representado por um animal aquático diferente. Os animais são bacalhau, golfinho, capelim, caranguejo e lumpfish. O motivo da escolha por esses animais foi ocasionada pela grande influência que a pesca tinha sobre a economia. Por muito tempo, o bacalhau foi o principal suprimento de alimento e principal produto de exportação da Islândia. A economia de lá dependia da pesca de bacalhau. A pesca era tão importante para o país que causou uma guerra diplomática, a única da história do país. Essa guerra se chamou Guerra do Bacalhau. Ela ocorreu entre o final da década de 1940 e até 1976. Foi a uma disputa entre a Islândia e o Reino Unido por áreas de pesca de bacalhau. A Islândia tem 13 tipos diferentes de Papai Noel. Enquanto a maioria das crianças do mundo ocidental aguardam pelo dia de Natal para receber o seu presente, na Islândia as crianças são visitadas por 13 Papais Noéis. As crianças islandesas colocam os sapatos na janela do quarto todas as noites, durante 13 dias antes do Natal. Todas as noites, um dos Yule-Ladis, versões de Papai Noel, vai visitar e deixar um pequeno presente para eles, dependendo do comportamento de cada criança. Cada Yule Lad tem sua própria personalidade e idiosincrasias, o que se reflete em seus dons e travessuras. Então, essas são curiosidades que existem na Islândia, que fazem parte da cultura deste lugar e que fazem dela o lugar mais seguro do mundo.
e esse lugar cheio de contrastes de fogo e gelo. E aí, o que você achou dessa história de hoje? Conta aqui nos comentários a sua opinião e a sua sugestão para um próximo vídeo sobre qual lugar do mundo que nós vamos contar a história, qual lugar que você gostaria de conhecer através de um vídeo parecido com esse. Deixa o seu comentário com a sua sugestão, com a sua opinião, com a sua pergunta, com a sua dúvida aqui nos comentários. O seu comentário é muito importante para nos ajudar a construir esse canal, a encontrar um caminho para que você goste do que publicamos por aqui. Então, não saia daqui sem deixar o seu comentário. Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que também podem gostar de saber mais sobre esses lugares do mundo e sobre os outros conteúdos diferentes que temos por aqui também. Entre aqui no canal agora e conheça as playlists diferentes com vários temas que com certeza você vai encontrar algo que lhe agrade, que você goste de saber mais. Tem tema para todos os gostos. Confira as playlists diferentes que nós temos por aqui. E deixa sempre o seu comentário com alguma sugestão para um próximo vídeo. Confere os outros vídeos sobre os outros lugares do mundo que nós já temos disponíveis por aqui, que você pode conhecer e aprender muitas coisas para aumentar o seu conhecimento sobre coisas diferentes, lugares diferentes que existem por aí. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje, por você ter assistido ele até este momento. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.